pessoal, sejam bem-vindos mais um Seu Astral aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, clica no sininho, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, vamos fazer a nossa corrente do bem crescer. Hoje o nosso programa está muito legal, muito especial. Eu trago um amigo querido que é sacerdote bruxo da Wicca, que é o Flávio Lopes. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado pelo convite, André. Esse é o primeiro geminiano tímido que eu conheço na vida. Eu não sou muito tímido. Não, faz tipo, né? Só no comecinho, é. Flávio, vou começar te perguntando, quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. E não aparenta, já te falaram isso, né? Parece que você é bem mais jovem. Sim. E desde quando você está envolvido com a espiritualidade? Desde criança, sempre fui envolvido com a espiritualidade. Cresci numa família bastante religiosa e me identifiquei com a Wicca muito jovem, quando eu tinha 13 anos. Então já faz 14, Já faz né? mais da metade da minha vida. Eu sou novinho, mas tô nisso há mais da metade da minha vida já. Flávio estudou psicologia, não exerce mais, né? Quer dizer, não exerce mais. A gente nunca deixa, né? Eu acho também, né? Você chegou a trabalhar como psicólogo, Sim, né? atendi. Mas aí em algum momento você entendeu que o seu chamado tinha muito a ver, e também, nesse momento da sua vida, com a Wicca. Isso. Com a espiritualidade de maneira geral. Porque o Flávio também tem uma coisa bonita na sua espiritualidade que eu acho que apesar não, mesmo você sendo o sacerdote iniciado na Wicca, você tem um olhar muito amplo para a espiritualidade. Já vi você conversar até sobre anjo, por exemplo, Sim. no sentido de entender mesmo, de compreender esse universo, né? Eu acho que cada religião é um sistema, é um idioma diferente, que tem os seus símbolos, as suas imagens, mas no fim o sagrado é uma coisa só, né? Então são formas diferentes da gente falar da mesma coisa. É igual quando a gente fala de tarô, baralho cigano, runas. Isso. São idiomas diferentes para chegar num mesmo propósito. Exatamente. E aí quando a gente acha que só um caminho está certo, que não existe diálogo entre eles, é aí que o preconceito nasce, a discriminação, e é isso que a gente tem que combater, né? Enquanto pessoas da espiritualidade, a gente tem que agregar, a gente não tem que separar. Você sabe que durante muito tempo eu fiz parte de uma religião afro-brasileira, que candomblé, fui iniciado, fiz todo o meu ciclo. Hoje eu não pertenço mais a esse círculo, pertenço aos meus orixás, mas não pertenço mais à religiosidade humana ali. E eu lembro e vejo também que as religiões afro têm muito preconceito. É verdade. A gente sofre muito preconceito quando você está lá dentro, a intolerância religiosa é uma coisa que cresce a cada dia. Isso existe na Wicca também? Com certeza, porque Wicca é bruxaria, e a palavra bruxaria é uma palavra muito incompreendida ainda, né? As pessoas, de uma maneira geral, associam isso a coisas negativas, a fazer o mal para as pessoas, quando, na verdade, o nosso único dogma é que a gente deve agir sem prejudicar ninguém, a gente deve fazer a nossa vontade sem prejudicar ninguém. E estar em contato com a natureza. Exatamente. Né? A gente entende que a natureza é uma expressão do sagrado, então, quando a gente vai buscar o sagrado, a gente não olha para fora de nós, a gente olha para dentro de nós e para o mundo à nossa volta, porque a gente entende que a natureza nasceu do corpo da deusa. Então, os ensinamentos estão na natureza. O nosso livro sagrado é a natureza. É dela que a gente tira os nossos ensinamentos e a nossa espiritualidade de uma forma geral. Muito legal. Hoje, o Flávio veio falar pra gente de um assunto interessantíssimo, que é defesa psíquica. O que é defesa psíquica? A defesa psíquica nada mais é do que a gente conseguir se proteger nas nossas relações de forças negativas que são enviadas para nós, de pessoas ou de ambientes onde a gente transita, para que a gente não seja contaminado com essas energias e nem prejudicado por elas. Isso é um princípio da Wicca? É algo que a gente aprende na Wicca porque a gente aprende a fazer magia, mas se a gente pensar, a gente vai encontrar isso em todas as religiões, porque todas as religiões vão ter formas de proteger os seus adeptos. Por exemplo, dá um exemplo mesmo do que seria, por exemplo, uma defesa psíquica na Igreja Católica. Um exemplo. Falei da católica, mas você pode usar outra religião. Não, pode ser. As próprias orações que são feitas todos os dias, por exemplo, o conceito do anjo da guarda, que é ensinado na Igreja Católica, tem a ver com a gente criar uma aura de proteção ao nosso redor. A defesa psíquica tem muito a ver com a vibração em que a gente se coloca. Então, quando a gente pratica uma espiritualidade, a gente eleva a nossa energia, a gente eleva a nossa vibração, e aí isso faz com que essas energias negativas não sejam compatíveis com a nossa. Então, é como um quebra-cabeça, né?
A gente é como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Para algo conseguir se encaixar em nós, a gente tem que ter abertura para aquele encaixe. Se a gente trabalha a nossa energia para que a gente não seja aberto àquele tipo de coisa, aquelas forças não conseguem se ligar a nós. Mas a defesa psíquica, ela só ocorre através de rituais? Não. Dentro do que você ensina, né? A gente trabalha com rituais, a gente trabalha com práticas diárias, com hábitos principalmente. A gente diz hábitos que a gente tem que desenvolver. É assim como a nossa saúde física, a gente tem que pensar. A saúde da nossa energia é como a saúde do nosso corpo. Então, se eu quero ter um corpo saudável, eu vou dormir bem, me alimentar bem, praticar exercícios. A mesma coisa para mim é a defesa mágica. Se eu quero ser uma pessoa protegida, eu vou desenvolver no meu dia a dia hábitos que vão tornar a minha energia saudável. Então eu vou me purificar, vou trabalhar com banhos de purificação, com meditações, com exercícios para me desligar de qualquer tipo de energia ruim que eu tive contato durante o dia. A gente trabalha com uma ideia de prevenção também, não só... E como é que a gente identifica, daria para colocar assim em tópicos bem objetivos, quando eu não estou com a minha defesa psíquica em ordem? Sim. Quais sintomas a gente tem quando a nossa defesa está caída? Isso pode se expressar nas nossas emoções, então a gente vai se sentir mais triste, o mundo vai parecer meio sem graça, meio descolorido, vai ter uma grande alteração na nossa personalidade. Então, às vezes, pessoas que são muito extrovertidas ficam muito cansadas, não querem ter contato com as pessoas. A gente pode ter pensamentos repetitivos, pensamentos muito negativos. Raiva. Rancor. Isso, tudo isso. E já aconteceu comigo de entrar num ambiente e de cara já entender que ali não era meu lugar. E às vezes a gente não dá pra entrar num lugar e já sair, porque ou você tem um compromisso social, claro, ou você tem... Enfim, tem as questões que a gente precisa cumprir. Esse tipo de coisa acontece também? Acontece. Pode ser um aviso, por exemplo, pra gente, de que aquilo não está nos fazendo bem? Com certeza, porque todo mundo tem ao redor do seu corpo uma aura, que é um campo energético que interage com as outras energias. E todo ambiente, ele tem uma memória, ele tem as energias que ficaram ali das pessoas que transitaram, dos acontecimentos. Então, quando a gente entra num lugar e sente um estranhamento, isso é a nossa aura sentindo a energia do lugar e percebendo que aquilo não é muito legal. Então, mesmo que a gente tenha que estar nesse lugar, a gente pode trabalhar com a nossa aura, por exemplo, para que essas energias não interfiram na gente. Quando a gente sente dor de cabeça, quando a gente sente ânsia de vômito, cansaço. Às vezes a gente se sente muito sugado. Parece que a gente trabalhou por horas, ou que a gente está acordado há muito tempo. É como um esvaziamento, como se a energia escapasse de nós. Por isso tem muita gente que vai dormir cansado, acorda cansado, e não é porque não teve uma boa noite de sono. Não. Por um esvaziamento energético. Isso. E o vampirismo? Super existe. É. Existem pessoas que são vampiros psíquicos, que geralmente são pessoas que precisam de mais energia do que elas conseguem gerar. Então, pessoas que têm uma história de vida muito difícil, que tiveram muitos traumas na infância, por exemplo. Tem uma tendência a ser vampirescas. Elas são vampirescas, porque quando a gente vai crescendo, não é só o nosso corpo físico que vai se desenvolvendo. Os nossos corpos sutis também. Então, a gente tem uma série de outros corpos energéticos. Quando a gente tem algum trauma na nossa infância, isso deixa uma marca psicológica, mas isso também pode deixar uma marca energética, como se a gente tivesse uma deficiência na nossa energia. Então são pessoas que vão precisar sempre estar com as outras pessoas, vão criar relações de dependência, para que elas consigam sugar essa energia vital que elas mesmas não dão conta de produzir. Então não é que elas são más ou que elas querem roubar a nossa energia, mas é um tipo de deficiência no próprio campo energético dessa pessoa. Embora também deva ter casos de pessoas que sugam nossa energia claro, porque querem, com né? Com certeza. E a história dos desencarnados? Eu ouço tanta gente falar assim, é porque você tá com espírito, é porque você tá sendo sugado por uma energia de um desencarnado que não encontrou a luz. Como é que a Wicca vê isso? Muitas religiões e sistemas mágicos vão trabalhar dessa forma. A Wicca, ela ensina pra gente a se responsabilizar pelo nosso caminho. Então tudo tem dois lados, né? Um espírito, um desencarnado só vai conseguir se vincular a mim, roubar a minha energia, se eu, de alguma forma, também me vincular a ele. Então sempre que a gente tem um problema no nosso dia a dia, ou mesmo um problema mágico, a gente não vai atribuir a responsabilidade a um espírito
ou a uma força externa simplesmente. A gente vai perceber quais são as nossas atitudes, quais são os nossos comportamentos que estão abrindo essa porta energética. Ou seja, o espírito não veio, a alma daquela pessoa não vem atrás de mim só por livre e espontânea vontade dela, porque tem uma afinidade. Exatamente. Tem alguma ligação entre vocês dois. Então, dentro da Wicca, a gente vai trabalhar sempre com a nossa energia pessoal. Porque se eu estou aberto energeticamente a algum perigo, como um espírito, não adianta nada eu tirar um espírito, sendo que outro pode vir e se aproveitar da mesma fraqueza que eu manifestei naquele momento. A Wicca acredita em vidas passadas? Acredita. Ela é uma religião reencarnatória. Então, tudo que a gente passa, ela tem um porquê, né? Quer dizer, ninguém tá aqui por acaso, a gente não passa pelas experiências ao acaso. Não, a gente tem uma ideia de sempre crescer, só que diferente de outras religiões, a gente não acredita que a gente reencarna para espiar pecados de uma vida passada ou para pagar um karma de uma vida passada. Não existe castigo, né? Não, a vida não é um castigo. Para nós, a vida é uma bênção. A gente reencarna como um presente dos deuses porque a vida é muito boa, a gente nasce para ser feliz. Então a gente acredita que tudo que a gente faz de bom ou ruim, a gente paga nessa vida, nessa encarnação. Não leva para depois. Não né? leva para depois. A gente salda tudo nessa vida. E aí reencarnação é vista como uma continuidade dessa experiência positiva para que a gente também vá crescendo ao longo das nossas vidas, vá aprendendo, mas sempre pensando na vida como algo bom. E existe algum ritual, alguma dica que quem esteja nos assistindo possa fazer para iniciar a sua jornada no desenvolvimento da defesa psíquica? Com certeza. O que você pode ensinar pra gente? Sempre que a gente acorda, é importante que a gente defina como vai ser a nossa energia ao longo daquele dia. Então é legal que a gente tenha alguma prática espiritual, seja qual for a nossa religião, logo que a gente acorda. Porque quando a gente acorda, a nossa consciência ainda está um pouco aqui, um pouco no outro mundo. Uhum. Então quando a gente tem uma prática espiritual logo que a gente acorda e a gente eleva a nossa consciência, a tendência é que ao longo do dia a gente permaneça naquela frequência boa. Positiva. A mesma coisa antes de dormir. Quando a gente dorme, a nossa consciência viaja para o outro mundo. Então quando as pessoas dormem e se sentem cansadas, não conseguem descansar, é porque elas estão levando muita das cargas energéticas do dia para o sono. Então é legal que tenha um momento de purificação antes de dormir. Que a gente tome um banho relaxante, que antes de dormir a gente faça algum tipo de meditação, práticas de respiração, de relaxamento. E quem não gosta de meditação? Tem várias outras práticas que a gente pode fazer. Mantras. Dá para trabalhar com mantra, dá para trabalhar com a entoação do nosso próprio nome, com sopro. A gente pode trabalhar com velas, por exemplo. Então você pode pegar uma vela e escrever nessa vela tudo aquilo que aconteceu de ruim no seu dia, alguma energia não muito legal que você vivenciou, e aí você acende essa vela, se concentra um pouco nisso e aí sopra essa vela. Quando você sopra, você banha essa energia e quebra a vela e joga fora, por exemplo. Tá. Muito bom esse exercício, né? Essa é uma forma muito simples da gente colocar para fora essas energias e tirar isso do nosso campo energético. E também, quando a gente fala em meditação, existem as meditações guiadas, que são Sim. super legais de fazer. E hoje, com o YouTube, a gente tem acesso a muita coisa. Aqui mesmo no canal, a gente tem algumas meditações guiadas que são feitas independente de religião, sabe? Então, eu acho que põe uma música, acende um incenso. E constrói uma imagem mental que te remeta à limpeza, por exemplo. A gente pode se imaginar numa cachoeira, por exemplo, e que essa água nos limpa, nos purifica. Ou a gente pode acender um incenso, que vai ter essa energia de purificação, e espalhar o incenso pelo lugar onde a gente dorme. A gente deveria entender que quando a gente vai dormir, a gente precisa se preparar igual quando a gente acorda, porque a nossa consciência ela continua trabalhando, só que numa outra realidade. Então é legal que antes de dormir a gente se prepare para o sono. Tá. E, Flávio, quem quiser se aprofundar mais nos estudos da Wicca, nos estudos, de repente, da defesa psíquica, essas pessoas podem te procurar através do seu Instagram. Isso. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Conversa de Bruxo. Conversa de Bruxo. Isso, e lá eu compartilho muitos conhecimentos sobre Wicca e sobre práticas mágicas no geral, que nem sempre estão ligadas à Wicca especificamente, mas que são abertas a todas as religiões. Tá. Então, com certeza, fiquem ligados, porque o Flávio dá muitas palestras, cursos. Tenho certeza que muita gente vai perguntar se você atende com oráculos. Atende ou não? Atende também? Então, o Flávio deve atender com tarô, runas, Sim. numerologia, astrologia. É só você entrar em contato com ele através do Instagram. Aqui na descrição do vídeo tem
o contato dele, o Instagram dele, mas você já pode entrar lá e segui-lo. Conversa De Bruxo. de Bruxo. Flávio, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de melhor aí pra sua vida. Pra nós. Obrigadão. Volte sempre, Com tá? certeza. Obrigado pelo convite. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no sininho, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Tenho certeza que você vai vai ajudar a nossa comunidade a crescer. Muito obrigado. Semana que vem tem mais Seu Astral aqui no André Mantovani TV. Até lá.